Rafael, qual a relação do TDAH com o autismo? Sim, o autismo e o TDAH eles fazem parte de um grupo de transtornos que a gente chama de neurodivergência. Hoje é o termo que a ciência e a medicina usa, neurodivergência. Né? Eles são, é até interessante, a gente costuma brincar, né? Para todo autista, quando ele casa, ele acha um parceiro que tem TDAH, que um compensa o outro. TDAH é uma neurodivergência em que existe uma... assim, a pessoa ela tem uma dificuldade de concentração, de focar em alguma coisa, é o oposto do autismo, né? O autismo ele é hiperfocado, tá? O TDAH não. Vai fazer uma coisa, deixa lá, esquece, traz, pega, enfim, é aquele tipo que assim. Mas a relação é que eles fazem parte disso. Agora, o processo, o mecanismo científico pelo qual um acontece e o outro acontece não é claro. Sabe, a gente está começando a tentar entender isso agora, mas é a mesma paciência que tem que ter com o autista, tem que ter com o TDAH. Mas fazem parte desse grupo de transtornos que a gente hoje chama de neurodivergência. E tem outras também, né? A superdotação é uma neurodivergência, né? E tem outros pessoas que às vezes têm só dificuldade na comunicação, mas que não é nada assim físico, patológico, né? Mas não tem nenhum outro componente do autismo, por exemplo. E eu tenho observado no laboratório muitos jovens hoje estão com TDAH, assim, têm um TDAH. E muitos adultos também acabam descobrindo isso depois. Mas é algo assim impressionante. Eu não sei se a questão das redes sociais, é muito estímulo, né? Que a gente não tinha antigamente, né? Mas o que isso é fisicamente, como é que funciona do ponto de vista da ciência, não sabemos. Do ponto de vista espiritual, a gente sabe que é um processo que o espírito tem que passar e tá tudo certo. Com base nisso, a gente está entendendo muito mais hoje em dia, né? Então, você falou um pouco de genética, que é tem correlação, né, com o autismo e acho que também com o TDAH. E eu acho que muitos pais hoje em dia se descobrem com esse transtorno por conta dos filhos que são diagnosticados. Exato. Né? Então, como que a ciência já está linkando isso geneticamente com esses dois transtornos? Existe grupo de pessoas que só acreditam na genética e que destroem qualquer tipo de evidência ambiental. O que eu acredito é o seguinte, além da genética, existe um outro fator que chama epigenética. E a epigenética é muito mais sutil. Então, por exemplo, isso que eu descrevi aqui dessa substância inflamatória, a interleucina 17, ela gera alterações epigenéticas. Então, o que isso quer dizer? Não vem diretamente do pai e da mãe, mas há alterações em genes por conta disso durante o ambiente, né? Existem, especialmente nos autistas de nível 3, sim, existe um componente genético mais forte, é diferente, mas esses de nível 1, que assim, eventualmente vão conseguir trabalhar, vão conseguir viver, tem as limitações, tem, né? Nesse caso é difícil, você pode sequenciar a pessoa, hoje a gente pode fazer o sequenciamento, não é nem tão caro. Você vai achar algumas alterações, mas isso causa o autismo? Né? Não. Então fica essa briga assim, né, de as pessoas que defendem só a genética e as pessoas que defendem essas duas coisas. Né? Ainda está em aberto. Tem componente genético? Tem. E tem componente epigenético? Tem também. Ambiental? Tem também. Tem tudo. Né? E a gente pode ver com os casos, por exemplo, de Covid, na pandemia, já tem estudos, né, publicados que mostram que as mães que tiveram Covid durante o primeiro trimestre da gravidez, muitos dos filhos desenvolveram um autismo. E não necessariamente ela ou o marido, o parceiro, enfim, tinham autismo. Né? Então, no meu caso, eu também sou autista. Eu descobri, fiz o teste, tudo depois. Mas aí que eu fui voltando, né? Aí tudo vai fazendo sentido. Né? Mas o meu era o nível 1. E então, assim, eu consegui sobreviver, mas as pessoas que convivem comigo também, né, hoje, né, eu entendo, né, a minha esposa e tudo, né, que ela tem que ter também muita paciência, porque eu tenho os meus momentos que eu tenho que ficar assim,
sou eu, acabou, entendeu? Quando eu estou focado em alguma coisa, ela vem e conta aquelas coisas que aconteceu, eu não faço ideia do que ela está falando. E depois eu tenho que responder, não sei o quê, mas não sei o que ela falou. Entendeu? Então, assim, é difícil, porque eu fico no hiperfoco. Eu estou trabalhando e tem uma coisa que eu estou fazendo, pode acabar o mundo no meu redor que não vai interferir em nada que estou fazendo. Isso é difícil para uma pessoa que não entende. Por outro lado, a gente tem mais dificuldades, mais riscos de depressão, né, ansiedade. E isso é algo que eu também venho trabalhando em mim, porque é muito difícil. As pessoas não compreendem e você tem que fazer um esforço sobre-humano para se enquadrar na sociedade. Então, assim, eu vou para os lugares, vou para congresso, aí tipo assim, olha para você ver que coisa. Eu fui para Fortaleza em 2024, fui convidado para dar uma palestra lá, num congresso e tal. E aí, fiquei num hotel em frente ao mar. Eu nunca tinha ido em Fortaleza. E o que eu fiz? Fiquei no hotel. Porque eu não consigo ficar no meio de confusão, entendeu? Eu não consigo. Quando eu trabalhava em banda, eu tinha uma banda, eu sou baterista. Mas eu ficava, propositalmente, a bateria, ninguém sabe quem é. E eu ainda punha um óculos escuro, para não ver nada também. E punha coisa no ouvido para não escutar muito barulho, porque eu tenho dificuldade. Né? Quando eu ensaio, a gente ensaia, eu tenho uma banda hoje, mas a gente não toca em lugar nenhum, não, só fica brincando. Mas eu tenho que pôr aquelas coisas de fone porque eu tenho ânsia de vômito com hiperestimulação. Sabe? Então, assim, como é que as pessoas entendem isso? Você é antissocial. Mas você enfrenta. Eu enfrento, mas aí esse é o negócio. Que com esse esforço você começa a cansar. Começa a cansar. Você tem que, você tem que estar um sorriso no rosto e é isso aí. Mas enfim, é isso, né? Em relação a essa questão genética, Uhum. eu acompanho alguns casos de epidermose bolhosa com autismo. Então, a questão genética, ela tem um fator preponderante, em especial que a maioria, pelo menos que eu identifiquei, são casos de incesto, né, relacionamento entre parentes. Você podia comentar, por favor? Com certeza, gente. É muito interessante isso que o senhor comentou agora, porque, assim, é claro que o transtorno do espectro autista ele está presente em diversas outras situações. Né? Então, a epidermólise bolhosa, como o senhor citou, por exemplo, não quer dizer que é um causador, existe um componente genético para ela, óbvio, e aquilo é bem descrito. Mas a pessoa pode vir autista também. A questão do incesto muitas vezes acontece, mas o que a gente tem que imaginar é assim, esse espírito que vai encarnar naquele corpo proveniente de um incesto, ele foi planejado para vir naquela situação porque era o melhor para ele naquela situação. Né? Então, na verdade, qualquer coisa que acontece no nosso mundo físico, a causa é espiritual. Sempre é espiritual. As doenças são de fundo espiritual. Mas eu peguei um vírus, fiquei gripado, é espiritual? É também. Porque você pode perceber que numa casa, às vezes tem 5 pessoas, uma pessoa pega, os outros não. Como é que você explica isso? São questões vibratórias, você entra em sintonia com aquele vírus. Por algum motivo. Eu sou uma pessoa má, então. Não é. Não é isso. Entendeu? Então tudo tem uma causa. E, inclusive, se você está estressado, o seu sistema imune afeta e você fica doente. Então, assim, são espíritos que precisam vir nisso. A questão genética, nesse caso, é fundamental. E, especialmente, como eu disse, os autistas de nível 3 têm um componente genético mais intenso. Então, nesses casos, o autismo vem acompanhado com fatores mais fortes, né? Um retardo mental, muitas vezes. Às vezes tem as deformações físicas e outras coisas assim, mas com um componente no espectro. Por isso que é muito difícil a gente entender, né, do ponto de vista científico o espectro. É tão amplo. Tão amplo. É difícil hoje, inclusive, você achar uma pessoa que não tem algum dos sinais ou sintomas. Sempre tem alguma coisa, não é? Aqui a gente está numa casa espírita, então fica mais tranquilo de você falar abertamente sobre os dois lados da coisa e você tem conhecimento
conhecimento dos dois. Mas quando você está num ambiente que você precisa falar desse assunto, porém não é um ambiente como esse, que você pode trazer essa parte espiritual, você de alguma forma tenta colocar isso, você apresenta isso de alguma maneira, você sente a abertura das pessoas de alguma forma? A chave dessa resposta é a abertura. Num ambiente acadêmico, não. Com os meus alunos, sim. Todo mundo sabe. Inclusive, eles vêm, vão conversar, eu não tenho problema nenhum em falar. Mas se eu vou num congresso falar sobre esse tema, toda a parte espiritual, obviamente, eu ia tirar. Né? Porque não vai adiantar. Né? A gente não pode forçar as pessoas a entenderem uma coisa que elas não estão preparadas para entender. Então a gente fica no beabá mesmo. Tá tudo certo, não gosto de fazer isso, eu gosto de falar mais, mas eu tenho que me controlar, né, na verdade, para não deixar ambiente acadêmico. É muito difícil. É muito difícil lidar. Não deixa de ser verdade, um pedaço. Não, Você passa. É isso, é o que a gente. Também, É isso. Mas você não consegue, você sente as pessoas de alguma forma te perguntando nesse ambiente, nem que seja uma ou outra, assim. Aí pergunta, mas é off, né? É bem no cantinho. É. Aí sim. Mas ninguém vai te perguntando. E eu fico aberto, né? Eu fico assim, às vezes pela questão da mediunidade também, eles me falam, olha, você pode ir um pouco mais a fundo, que está precisando, sabe? Então eu vou, sem transparecer nada, né? Mas aí é sempre em off, sabe? E assim, tenho uma linha de pesquisa também, que agora a gente está estudando a interação materno-fetal, mas a gente está descobrindo, não publicamos ainda, vamos publicar, espero ainda, mais recente, mais breve possível, a questão do leite materno. A gente está identificando um componente no leite, olha que loucura isso, um componente no leite que faz desenvolver o intestino do feto, da criança, porque a criança nasce, o intestino ainda não está totalmente formado. Então, ele esse fator desenvolve, não vou falar qual fator aqui, porque, né? E isso não tem em fórmulas, porque eu sei que a próxima pergunta é, as fórmulas têm? Não tem. E o que acontece? Quando existe a falta desse fator, o intestino não se forma direito, existem umas células imunes que vivem no intestino. Elas chamam linfócitos intraepiteliais, porque é um epitélio intestinal e elas ficam ali. O que esses linfócitos fazem? Eles modulam a microbiota intestinal. Então, eles não deixam a microbiota se perturbar. Quando esse fator não está presente, o intestino não fica propício a essas células ficarem presentes ali. Isso gera uma alteração na microbiota. Agora que está o fato, a criança não vai sentir isso a curto prazo. Se for uma mulher, essa microbiota vai se fixar, porque a microbiota ela se fixa nos 2 primeiros anos da vida. Depois ela cria uma memória. Tanto que se você tiver um food poisoning, por exemplo, você vai praticamente eliminar todas por alguns dias e depois quando você volta, elas voltam ao normal. E aí, se esse bebê for uma menina, lá na frente, o que acontece? Existem metabólitos, substâncias que a microbiota produz, que caem na corrente sanguínea e vão afetar a glândula mamária. E aí essa menina, quando for ter o filho, já tem uma microbiota desregulada, ela vai ter uma deficiência na produção desse fator e o ciclo se perpetua. Entendeu? Então, assim, eu agora estou nessa fase, porque para mim a resposta física para o autismo e outras neurodivergências estão na interação entre mãe e feto, dentro da barriga, né, naquele momento. Tem algum estudo relacionado à diabetes gestacional da mãe com relação ao autismo? Assim, eu não lembro algum aqui que seja da minha cabeça que vem agora, mas com certeza tem alguma coisa, como tem de outras doenças também, autoimunes, tudo que desequilibra o sistema imune pode acabar gerando alterações. A gente também identificou um outro componente que é um ácido biliar. Para quem conhece de biologia, o ácido biliar é produzido no fígado, né, na gallbladder, como é que chama? Vesícula biliar.
Ela é armazenada na vesícula, né? E é liberado no intestino e ajuda na digestão de gordura. Só que as bactérias do intestino comem aquilo ali e transformam aquilo num outro produto que circula no organismo. E a gente identificou um deles que, num grupo de animais, nós descobrimos por acaso, esses animais tinham mais ansiedade, mais depressão e muito medo, quando a gente testava eles. E a gente percebeu que quando a gente suplementa a mãe grávida com esse metabólito e depois a gente olha os filhotes quando eles se tornam adultos, esses comportamentos normalizam. Então, por algum motivo, e isso eu falo porque existe um problema na gravidez que é colestase, eu esqueci o nome agora, que gera um aumento de ácido biliar durante a gravidez, e esse aumento de ácido biliar está associado a autismo e outras neurodivergências na criança. Então a gente começa a tentar entender como é que é essa relação. Então muitas coisas estão ali nessa interação materno-fetal, né, que está acontecendo ali e a gente está tentando entender quais são esses fatores. Mas estamos longe ainda, né, de fechar a equação. Mas se a gente fechar rápido, a gente perde o emprego, né? Então tem que ser devagarinho. Uma pergunta, não para entrar em polêmica, mas como que a vacina entra nas suas pesquisas? Assim? Ótima pergunta isso, né? E é importante também a gente citar que vacina não tem nada a ver com isso. Porque o autismo ele não começa depois que a criança nasce, ele começa antes, dentro da barriga. Então as pessoas não querem vacinar os filhos porque acham que vai ter autismo. Isso não é verdade. Se a criança ela é autista, ela vai nascer autista. E olha que na hora que ela nasce, não tem vacina. Né? Só logo depois que ela começa a tomar vacina. Mas quando ela nasce, você não já começa a dar vacina para ela ali. Então, assim, para mim, eu acho que é um mito que gerou, especialmente após o Covid, especialmente pela polarização política, e aí ficou direita contra esquerda quer a vacina, direita não, e aí as pessoas que se associam a isso começam a criar essas coisas. Então, durante a pandemia, eu combati, assim, exaustivamente a ideia dos anti-vacina. Né? Porque não é assim que funciona. E a gente está vendo, você para de vacinar, começou a voltar sarampo, né? Eventualmente pode começar a voltar pólio, todas essas coisas que foram erradicadas, varíola, com vacina, sabe? Não tinha isso antes, todo mundo aqui fomos vacinados, gente. Todo mundo. E a gente ainda toma BCG que arrebenta o braço. Né? Acho que foi mais em relação à questão da vacina do Covid. Do Covid, porque é uma vacina de RNA. Começou porque é uma vacina de RNA mensageiro. E aí começou aquela coisa de que ia entrar e mudar o gene, que não tem nada a ver. Um RNA já é um produto pós-transcrição. Né? Então não tem nada a ver, mas começaram a criar isso. E aí depois começou a ficar essa loucura, a vacina causa autismo, o Tilenol causa autismo. Então, tipo... O secretário Robert Kennedy, ele tem apresentado algumas propostas e observações sobre o autismo, né? O senhor poderia comentar? Então, são propostas que o objetivo seria provar de alguma forma que existem essas relações. A gente tem que entender que qualquer coisa que você coloca no seu corpo que vem externo, existe um risco, como qualquer medicamento. O Tilenol, ao mesmo tempo que alivia a dor, se você tomar uma quantidade maior, você morre. Vai ter pessoas que vão ter problema com vacina? Vão ter sim. Mas aí você assumir que toda vacina vai ser um causador desse problema, eu acho que é demais, sabe? E aí eu de novo, acredito que tem muito mais um fundo político do que biológico. Porque a pesquisa, a ciência foi toda contra muitas das hipóteses de que o autismo seja causado por um medicamento ou por uma vacina. Né? E eu, por estar dentro de um ambiente acadêmico, a gente escreve cartas combatendo isso tudo. Mas eu respeito a opinião, né? Como pessoa, eu não tenho nada contra, sabe? Cada um tem a sua opinião, eu só acho perigoso.
né, nesse momento que o mundo está passando, você jogar informações que não são comprovadamente científicas. Mas se a pesquisa mostrar que a vacina causa o autismo, ou que o Tilenol causa o autismo, eu vou ser o primeiro a falar que sim. Mas até então, não foi mostrado experimentalmente. E para um cientista, um médico, um pesquisador, você tem que ter evidências físicas e científicas para isso, né? E por enquanto a gente não tem. Falando em medicamento, tá um boom agora do leucovorina. Aham. Você tem algum comentário sobre isso? Então, de novo, né? As pessoas tentam. Agora tem muita gente de influencer, né? Influencer virou médico, virou nutricionista, virou tudo. E assim, sinceramente, o ácido fólico, porque é um agonista de receptor de ácido fólico, ou não é um agonista de receptor, mas ele age no ácido fólico, né? Nesse mecanismo. Mas se a gente for pensar, o ácido fólico é fundamental na gestação. Sim, tem que suplementar, né? Especialmente se você não tem uma alimentação correta. Mas depois disso, eu dei ácido fólico para meu paciente, para minha paciente, e ele ficou ótimo. Quantas pessoas você já fez isso? Umas 2, 3. Isso não é estatisticamente representativo. Então, eu não posso falar nesse momento que isso é real, eu não daria para os meus filhos, porque eu não acho que faz sentido. Mas se as pesquisas começarem a mostrar que sim, que tem uma ajuda, não tem problema, contanto que tem um acompanhamento médico para não se intoxicar. Porque tudo pode gerar, né, em excesso. Né? Eu não sei, eu vi uma reportagem do que o governo está fazendo um suplemento, eu não sei se é o mesmo material que você falou, mas que está fazendo um suplemento que tem o número de autistas aqui nos Estados Unidos cresceu bastante, e aí eles estavam olhando a alimentação e tal, e criaram, vocês estão desenvolvendo, já desenvolveram sobre esse suplemento? Queria saber se você tem um comentário sobre isso. Eu não sei que constituição é isso, eu já ouvi falar também, mas de novo, o suplemento ele é importante como o próprio nome diz, quando está faltando alguma coisa. Né? Se estiver faltando, você suplementa não porque você vai curar o autismo, mas porque existem outras funções. Se você tem uma falta de vitamina D, você vai ter o problema X, falta de vitamina B, você vai ter outro problema. Então a gente suplementa. Mas agora, virar uma moda que isso está resolvendo, né? Enquanto não tiver uma confirmação científica sobre isso, eu não sou a favor. Eu estou grávida eu tô grávida e nos grupos de mães o que a gente mais ouve é que todos os medicamentos do A ao Z causam autismo, né? E eu sei que sem comprovação científica nenhuma, mas a minha pergunta é ao contrário. Existe, tirando todo esse mito, essa crença dos que fazem mal, que causam autismo, ao contrário, existe alguma coisa que você diria ou indicaria que seja benéfico, assim, que faça bem, não que vá prevenir o autismo, essa ainda... Pode falar. Mas é isso, Tá. existe alguma coisa ao contrário disso? Que melhora o medo, em vez de causar mais medo? Né? Então, o que eu acho que eventualmente no futuro vai acontecer, a gente vai conseguir, né, sequenciar em larga escala a microbiota intestinal de cada mulher antes de engravidar, para saber que tipo de bactéria pode gerar mais propensão ao intestino ficar inflamado. Então, esse é um ponto. O que eu aconselho é a questão de uma dieta equilibrada, obviamente, tudo isso que a gente está cansado de ouvir, exercício físico, essas coisas assim, mas não existe nada que você possa fazer que vai te garantir que o seu filho não vai nascer com autismo. Não existe. Você pode fazer tudo que você pode fazer, qualquer mãe ou gestante faria. Né? Não usar, não beber, que esse é um fator, né? Drogas, por exemplo, álcool, isso tudo interfere. O cigarro, né? Essas coisas assim, a gente deve evitar, a mãe deve evitar enquanto está gestando. A atividade física, a questão da obesidade, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, essas coisas todas, o objetivo é evitar isso. Né? Mas agora, ter uma receita que vai te garantir 100% que o seu filho não vai ser autista, só Deus sabe, né? Literalmente. Isso não se identifica em nenhum tipo de exame
Não identifica. Oi. Eu queria fazer uma pergunta menos científica. Uhum. Eu tenho um sobrinho que está dentro do espectro, ele tem 15 anos, e eu trabalho com adolescentes discutindo próximos passos de carreira. Então, o tema da carreira é o que me move, assim, a minha paixão. E a sua história é muito inspiradora, principalmente para quem tem filhos autistas, sobrinhos autistas e, enfim, e clientes como eu. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco, assim, de como é que foi a sua estrada, a sua caminhada, para você chegar onde você chegou, né? Como é que a gente entra em Harvard sendo autista? Assim, quais foram os principais desafios e se você tivesse que dar uma dica, assim, tipo, olha, fiquem atentos a isso, ou estimulem aquilo, como é que a gente orienta um jovem, e eu estou falando de jovens que não são tão comprometidos assim, que conseguem ter uma relação social mais simples, mas que têm seus desafios. Então, quais são suas dicas? Assim, eu acho que eu não tenho nada de especial que possa falar que nenhuma outra pessoa pudesse conseguir. Eu acho que a questão toda é você ter força de vontade. É a primeira coisa. Tive muitos desafios, como a minha infância, como eu contei. Depois também, quando eu comecei minha carreira científica, era desacreditado, mas eu sempre confiei em mim. Eu sei do que eu sou capaz, eu sei do meu potencial e tá tudo aí para a gente poder aprender e correr atrás do seu sonho. O que não pode é você ficar parado esperando as coisas acontecer. E você tem que ter as estratégias. No meu caso, eu tinha muito bem delineado para mim que eu viria para os Estados Unidos, mas que eu viria fazer um pós-doutorado. Eu não imaginei que eu fosse ficar, mas depois que eu consegui vir fazer o pós-doutorado, eu percebi que dava para ir um pouquinho mais adiante. E assim eu fui tentando. Outra coisa que é muito importante e que é difícil para uma pessoa autista é essa interação social, mas a minha interação social é genuína. Então, isso passa a ser uma raridade nos dias de hoje. E as pessoas percebem quando é genuíno. E sempre vai ter alguém que vai te impulsionar. Você não faz nada sozinho. Então, não é isso. Então, eu tenho, até hoje, um mentor, ele tem 81 anos. Mas ele é como se fosse um pai para mim. Por algum motivo, ele gostou de mim, mas, de novo, acredito que pela relação genuína que eu tenho com ele. E ele foi me dando o suporte necessário para eu conseguir andar com as minhas próprias pernas. Então, eu acho que a gente não pode achar que vai conseguir fazer tudo sozinho. A gente tem que confiar, entender que tem outras pessoas que podem te ajudar. Não tente a ajuda ou qualquer coisa por interesse, porque por mais que você seja um ator ou uma atriz, a vibração não mente. E nós somos feitos de energia, nós somos espíritos. Então a gente sabe, a gente sente quando alguma coisa é genuína ou não. E quando mesmo que a pessoa não tenha ideia do que seja essa vibração, ela vai gostar de você. E aí a coisa acontece, entendeu? Então hoje, a sociedade hoje, os jovens de hoje, estão muito vazio nesse aspecto de sentimento, sabe? É tudo assim, você querer as coisas, sei lá, com trocas, com barganha. Para mim não funcionou assim, sabe? Não funciona, eu sou o que eu sou, aonde quer que eu esteja, e eu acho que é esse que é o grande segredo. E a vontade, você tem que querer, não adianta você falar, eu vou para Harvard porque eu quero postar no Instagram que eu estou em Harvard. Não é esse o caminho. Você tem que ir porque você tem que ter um propósito. É esse propósito que vai te impulsionar. Meu propósito é ajudar a humanidade de alguma forma. E esse foi o meu objetivo sempre. Então, estou ali, consegui, de novo, não acho que seja um mérito específico meu, qualquer pessoa pode conseguir, contanto que tenha a força de vontade para isso. E ser genuíno. Bom dia. Bom dia.
Você falou, eu falo você porque Não, pode falar você. você falou assim, eu falei pra minha mãe que eu gostaria de ser músico. Minha mãe já pensou, vai morrer de fome, vamos mudar essa história. Uhum. E quando você foi baterista, você comentou assim, eu colocava um fone, eu não socializava, eu colocava óculos escuros, o barulho me incomoda muito. Então eu fiquei pensando, como que aquilo que você queria ser músico, mas se você não gosta de barulho, onde que está interligado isso daí? É ótima pergunta, eu não sei a resposta. É simplesmente a música me move, de alguma forma. Traz. E aí eu encontrei Isso, porque assim, na verdade, eu desde pequeno que eu gostava de música também, né? Então eu toco outros instrumentos que são mais agradáveis ao ouvido do que uma bateria. Mas assim, o fato de eu estar num palco, por exemplo, de eu sentir as pessoas vibrando por aquilo, é uma coisa diferente. Eu acho que a emoção que eu tinha de bem-estar naquele momento superava as minhas dificuldades, né? E aí foi aquilo que eu consegui lidar a ponto de eu achar que eu realmente queria ser músico, né? Mas talvez não daria certo, porque você troca dia pela noite, aquela coisa toda, e isso hoje me incomoda muito mais, né? Também pela idade chega e tudo, né? Não é só pela questão do autismo. Mas assim, realmente eu não tenho uma resposta clara para você, porque faz todo sentido a sua pergunta. E ninguém nunca me perguntou isso. Agora eu vou ter que refletir, vai ser meu novo hiperfoco. Por que que eu quis ser músico sendo que o barulho me incomoda? Mas um barulho harmônico não me incomoda. O barulho distonado, isso acaba comigo, sabe? Então, eu acho que tem um pouco por isso, mas vou pensar sobre. Tem muita ligação com o autismo, né? Pelo menos todas as crianças que eu tenho muita relação, elas gostam muito de música, mas não gostam de ambientes barulhentos. É uma coisa assim, é paradoxo, né? Paradoxal. Mas você sente a vibração, mesmo você estando com o fone, você vai sentir aquela vibração, Sim, né? Que sim. ela conecta com o seu corpo, talvez. Isso, exatamente. A música, ela é coisa bem tocada. Então, até quando a gente está ensaiando, assim, né? E aí alguém bate uma nota errada na guitarra ou no baixo, aquilo me desorienta e eu tenho que ser educado, né, para falar, olha, tá fora, né? E eu consigo perceber esses detalhezinhos, assim. Agora, quando está tudo muito harmonizado, aí é muito bom, né? E você só protege um pouco o barulho e tá tudo certo. Você falou que quando você não tá, você usa sempre o abafador quando você está tocando? Uso. E se você não usa, você falou que Tenho ânsia de vômito, nossa, horrível, dor de cabeça, uma coisa horrível. Não é frescura, né? Porque muita gente olha o... Não, de forma Você alguma. consegue verbalizar, mas quem não verbaliza... De forma alguma. É uma hipersensibilidade que dói, sabe? A criança, às vezes, ela tem que ter o fone, porque senão ela não consegue. É muito forte o estímulo. O meu filho tinha um estímulo com tato também. Ele ia cair, por exemplo, a criança cai toda hora, ele virava a mão. Ele não suportava que nem eu nem minha esposa tocassem nele quando ele era bebê. E olha como que era difícil isso. Hoje não, hoje ele é o mais carinhoso dos três. E uma coisa que ajuda muito, que eu sempre falo, é conversar com eles enquanto eles estão dormindo. Isso a gente fez muito e a minha esposa faz até hoje. De na hora que eles dormem, um sono profundo, você conversa. Porque aí você está conversando com o espírito, né? Não é mais com aquele corpinho, né, limitado muitas vezes. Então ajuda muito esse tipo de conversa constante. E isso ajudou muito ele, com certeza. E é claro, ele foi diagnosticado com um pouquinho a mais de um ano, e todo o tratamento que veio depois ajudou muito, né, o estímulo e tal. Professor Rafael, meu pai foi grande estudioso da homeopatia. Uhum. E ele resolveu, na época, fazer um pequeno livro prático e distribuía isso para as pessoas amigas. Então, eu tenho aqui sumiu uma pergunta que é bem focada em função do meu trabalho na área social. Na sua experiência acadêmica e prática,
quais são as estratégias mais eficazes para promover inclusão verdadeira de pessoas com autismo em comunidades com poucos recursos, onde muitas vezes falta diagnóstico precoce e apoio especializado? Essa é uma pergunta forte, né? E eu acho que é o que eu tento fazer com palestras, com coisas assim, é tentar abrir a mente das pessoas um pouco para isso. No ambiente acadêmico que eu estou, por exemplo, isso é muito complicado, porque especialmente lá, né, a gente tem o hospital que eu trabalho, a própria universidade, tem todo um processo para acolher essas pessoas, né? Então isso está ficando cada vez mais evidente. Só que a pessoa ela tem que conseguir de alguma forma executar o trabalho. E aí fica aquela coisa, né? Como é que você lida com isso? Mas eu acho que vai muito da pessoa, né? Do chefe dessas pessoas, do agente contratante, ou enfim, de você tentar o máximo que você puder, entender as limitações e coordenar o trabalho, as funções daquela pessoa baseado naquilo que ela consegue fazer, né? E dentro daquilo que o seu trabalho exige, né? Então, mas eu acho que está ficando cada vez mais claro e mais forte essa questão da inclusão, e que tem que ser assim, né? Porque muitos deles precisam dessa oportunidade, né? Se eu não tivesse essa oportunidade, eu não estaria aqui falando hoje. Então eu sempre tento olhar nesse sentido, pelo menos com as pessoas que trabalham comigo, né? Agora, chega um determinado momento que às vezes a pessoa não consegue ir mais, né? E aí o que eu vou fazer? Eu preciso conversar com ela, tentar entender o que ela realmente quer. E quando eu identifico o que ela realmente quer, eu ajudo ela a encontrar uma função, ou às vezes em uma área completamente diferente, que possa satisfazer e que ela possa ser bem-sucedida. Porque muitos jovens também, isso é comum para todos nós, a gente não sabe o que a gente quer, né? Então a gente recebe as pessoas, elas não sabem o que querem, e eu acho que a gente tem que compreender e conseguir levar, tirar o máximo possível daquela pessoa do que ela é capaz. Às vezes não vai ser junto com você, né? E aí eu acho que é uma obrigação sua de tentar entender para onde essa pessoa, onde você pode encaminhar essa pessoa. Então eu vejo assim, né? Mas não sei se respondi a sua pergunta de uma forma geral, é muito complexa. Gente, estamos indo para a última pergunta. O Dr. Rafael tem um voo hoje, né? Então, Daqui a pouquinho. daqui a pouco. Oi, tudo bem, Rafael? É mais uma curiosidade ali dos bastidores de Harvard. A gente sabe, vem ouvindo nos últimos anos, de que a ciência está se abrindo para a espiritualidade, estão reconhecendo muitas coisas, né? Um ambiente assim como Harvard, ali você já consegue sentir uma abertura dos profissionais? Você já escutou alguma coisa? Já. Tem inclusive departamentos que trabalham com mente e corpo, que começa a ter a questão da saúde mental, mas não só relacionada a medicamentos, mas com... Não fala exatamente espírito, mas eles falam da questão da saúde mental, de meditação, de yoga, de coisas nesse sentido, e tentam estudar a influência, né, dessas técnicas no corpo e na mente, né? Então está se abrindo, sim. Eu acho que a palavra espírito e vida após a morte também já está começando, só que as pessoas ainda têm receio de comentar sobre isso, né? Mas a tendência é essa, né? Não tem como fugir mais, porque a gente está chegando num limite, né? A gente tem que pensar além, e isso tá vindo junto com a regeneração. Desenvolva um manual básico para chegar a essas pessoas que vivem. Então, esse manual básico eu estou fazendo através de um livro, e que eu espero publicar esse semestre ainda, e a ideia é lançar ele aqui nos Estados Unidos, também no Brasil. Ele vai ser publicado em português e também em inglês e também e-book. O inglês depois o português, porque eu mesmo que vou traduzir para o inglês, e então vai demorar um pouquinho. Mas ele já passou as fases de revisão, já está em fase de produção, vai ser por uma editora lá no Brasil, Espírita, de Belo Horizonte, a editora do Fô, que é vinculada à Irmã-se do Fô,
né? Um espírito que eu tenho um carinho muito grande. E então a gente espera que consiga lançar. E eu escrevi o livro em 3 blocos. E nesses blocos, o primeiro contando a minha história, depois contando a parte científica e todos os acessos que a pessoa pode ter para chegar nesses auxílios que hoje tem em todo lugar no mundo, inclusive no Brasil. Nós, inclusive, estamos colocando o QR Code, que no próprio livro, que a pessoa pode chegar com o celular ali, bater, já vai abrir na página de assistência. E várias instituições não governamentais, instituições que são gratuitas, né, para os pais e para as crianças. E depois eu entro com a terceira parte do livro, que é a parte espiritual, né? Então, assim, vai ser um livro que pode, talvez, selecionar um pouco as pessoas pela questão espiritual, mas, ao mesmo tempo, eu acho que pode estimular muitas pessoas que não conhecem a parte espiritual a começar a pensar um pouco mais. Porque só quando a gente entende isso e que a gente desenvolve a nossa moral, é que a gente vai ser, por exemplo, capaz de incluir essas pessoas sem preconceito, sem a moral desenvolvida. Eu acho que fica muito difícil, né? Então a minha ideia com o livro é exatamente essa. E aí espero vir aqui, né, novamente para lançar o livro. Já contamos com isso. Qual será o nome do livro? O livro vai ser, seria o título mais ou menos que eu pus aqui, mas só que aí por uma questão de marketing, eles mudaram para além do autismo, uma viagem de amor e ciência, alguma coisa assim no espectro. Nem eu lembro direito como é que é, porque eles mudaram lá, sabe? Mas é para ficar o autismo bem realçado assim, né? Para as pessoas enxergarem aquilo. Mas vai ser mais ou menos nesse sentido, para além do autismo, né? Rafael, quero agradecer não só pela palestra, mas pelo espírito maravilhoso que a gente teve a oportunidade de receber. Que é isso. Eu que agradeço. Muita gratidão pelos seus ensinamentos, pela sua história, pela inspiração e pelos corações confortados. Que bom, fico Obrigada feliz, mesmo. gente. Obrigado. Esperamos mais. Se Deus quiser.